pessoal, eu sou o professor Gilson, você está assistindo mais uma aula de História, é sempre bom ter você por aqui. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho da introdução de História. Nós iremos falar dos primeiros passos do homem na humanidade. Para começar a falar então dos primeiros homens, nós vamos falar, é claro, do surgimento deles, que são chamados de hominídeos. Esses hominídeos, eles vão surgir há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Há muito tempo atrás, então, esses homens vão surgindo. É claro que nós devemos aqui destacar algumas características que vão dar a esse homem uma evolução. Essa evolução que vai acontecer de forma gradual e de forma muito lenta. Nessa forma de evolução, nós teremos aqui características fisiológicas e características psicológicas. Como vocês sabem, é claro, nós também temos a periodização por datas. Essas datas aqui, então desde esses 4 milhões de anos atrás, nós iremos falar hoje, principalmente no Paleolítico e no Neolítico. Professor, o que é Paleolítico? Paleolítico é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. E Neolítico também é conhecido como a Idade da Pedra, porém que é a Idade da Pedra Polida, a nova pedra aí. Quando os homens então passam desse estágio aí para outro. Vamos falar primeiro do Paleolítico. No Paleolítico nós teremos algumas características, como por exemplo o nomadismo. Nomadismo, o que é isso? Nomadismo é quando os homens eles ainda estavam caminhando para encontrar ali meios de sobrevivência. Como assim, professor? Meios de sobrevivência? Eles viviam de caça naquela época. E nós devemos também nos lembrar que naquela época existiam animais de grande porte e que esses homens pré-históricos eram presas fáceis, principalmente ainda nesse período que vai se estendendo aí até essa mudança, onde os Homo erectus passam a ser chamados de Homo sapiens, ou seja, homens sábios. Essa espécie atual, os Homo sapiens, que vão se estender até nós, os Homo sapiens, eles vão aparecer há aproximadamente 200 mil anos atrás. Quais são as características que nós podemos então pegar aqui para citar como exemplo? Nós podemos citar a construção de ferramentas. Construção de ferramentas que eles utilizavam. Para falar da pedra lascada e da pedra polida, nós vamos ter exatamente aquela construção, por exemplo, de machados, que eram agora com essa pedra mais forte, a pedra polida. Então eles faziam lanças e tudo mais. Outras características também, características fisiológicas, nós podemos, por exemplo, citar a visão. Nós podemos citar também a questão que agora eles são bípedes. O que são bípedes? Que andam sobre duas pernas. Então o homem agora ele vai ter essa postura ereta. Ele vai andar sobre duas pernas. E isso, é claro, vai ajudar muito na sua evolução e também na caça. Outra situação, outra característica aqui que nós temos também, que podemos destacar, é a questão da mão. A nossa mão que hoje aí está toda bonitinha, não tinha esse polegar, o polegar era mais junto. Então, com a evolução humana, aí esse aspecto é fisiológico. O que acontece com a mão? Ela se separa. Nós temos aqui principalmente a característica do dedão aqui, do dedo polegar. A partir daí, então, por volta de 100 mil anos, o homem começava a evoluir. Não só nas suas questões aqui fisiológicas, mas também nas suas questões psicológicas. Então, eu posso citar para vocês agora a questão psicológica. Psicológica, isso mesmo, o homem ele passou a se interessar, por exemplo, nas questões sociais, como organização de grupos, a organização para caça. Então, nessa passagem do Paleolítico para o Neolítico, nós temos aqui aquele esquecimento, o abandono do nomadismo. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que o nomadismo era aquela forma onde eles ficavam andando ali para procurar melhores condições de vida? Então, agora nós vamos falar em sedentarismo. Nós vamos falar ainda também na Revolução Neolítica, muito conhecida também como a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola vai acontecer aqui nesse período, tá? Então essa Revolução Agrícola, ela vai se dar devido ao quê? Por quê? Agora, esses coletores, eles passam a ser pastores. Agora eles vão criar, agora eles vão ter ali o seu rebanho. Então eles vão se estabelecer em um lugar só. O que
que é uma pessoa sedentária? Não é uma pessoa que fica parada? Uma pessoa que não faz nada, digamos aqui? Então, nesse caso, as pessoas sedentárias eram aquelas que já haviam se estabelecido em uma determinada região. E a partir daí, eles desenvolviam a caça, a pesca, mas tudo ali a critério do solo mesmo, onde eles estavam, a partir daquele território. Daí, outra questão também que vai se desenvolver é a sociedade. A sociedade, então, começa a surgir e esses homens aí, eles passam a ter aquela ideia de divisão social. Entre 5 e 4 mil anos atrás, o homem também passa a desenvolver novas ferramentas. Eu já até havia citado para vocês, mas vale a pena lembrar. Então, o que ele faz? Ele começa agora a polir as suas ferramentas. Então, olha só, que tanto de coisa que o homem vai desenvolver nesse período aí, na passagem até o Neolítico. Aqui a gente já pode falar em 4 mil anos atrás, por aí. Ele vai desenvolver emitir sons, que agora são fala. Ele vai também desenvolver as pinturas rupestres como uma forma de linguagem. Ele vai desenvolver ali a questão social. Ele vai passar por uma mudança fisiológica e também por uma mudança psicológica. Olha só que bacana, até chegar ao que somos hoje. Nesse mesmo período, aproximadamente 4 mil anos atrás, o homem já evolui. Então, tudo isso que nós estamos falando antes, né? Antes de Cristo, aí 5 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, 200 mil anos, muito longe de nós. Então, aí o que acontece? Ao ver a necessidade, o homem começa a compreender uma série de fatores e ele vai fazer o que agora? Ele passa a fundir metais, como o bronze e mais tarde, né, depois, o ferro. Aí, esse período, nós já vamos falar em idade dos metais, que a gente vai ver na próxima aula. Essa foi nossa aula de hoje, tá? Hoje nós falamos um pouquinho sobre os primeiros passos do homem, os primeiros passos da humanidade. Espero vocês, até a próxima.